Olá, gente, tudo bem com vocês? Professor Juan aqui para nosso último encontro da primeira unidade referente à disciplina de Educação Física. Então, por isso, vamos falar sobre os jogos e brincadeiras em uma revisão geral. Utilizem também esse vídeo para revisar alguns assuntos e algumas dúvidas que poderão surgir ao longo da semana. Lembrando, além disso, se surgir uma dúvida e ela permanecer, podem falar comigo que eu estou aqui para esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá certo? Então aqui eu trago dois tópicos que foram trabalhados em um determinado slide, né, da nossa aula do sábado letivo, se não me engano, em que eu trago o fenômeno com possibilidade de criação e flexibilização de regras. Então eu acho que é algo bem claro para vocês já o que é esse fenômeno com possibilidade de criação e flexibilização de regras. Se você não sabe responder sobre esse fenômeno, provavelmente terá que estudar um pouco mais para se dar bem no momento da prova, tá certo? E aqui eu trago um fenômeno antigo presente desde o início da humanidade. Então vocês também têm que saber sobre essa situação para, na hora da prova, ter um bom desenvolvimento, né? E aqui, gente, eu trago uma tabela atualizada sobre o contexto de jogos, esportes, brincadeiras e brinquedos. Então, eu trago cada tabela na sua ordem. Então, se o primeiro é jogos, né? Então, eu estou falando sobre a manifestação da cultura corporal, sendo necessária a criação e flexibilização de regras. Olha, gente, no slide passado, de uma forma bem resumida, que se chegar a surgir sobre o contexto de jogo na hora da prova, vocês podem resumir dessa forma aqui, ó. Fenômeno com possibilidade de criação e flexibilização de regras. Então, além do jogo ser um fenômeno com possibilidade de criação e flexibilização de regras, ele surgiu quando, ó, desde o início da humanidade. Então, o jogo ele surgiu desde o início da humanidade. Se fôssemos falar sobre o telejogo, aquele jogo eletrônico que eu falei na nossa primeira aula, aí eu estaria falando de um jogo eletrônico que surge em 1972. Mas o jogo, de uma forma geral, ele surge desde o início da humanidade. Tanto é que eu coloco a imagem dos homens das cavernas, né? Para ficar mais fácil essa assimilação. E aqui eu trago o contexto de esportes, transformação do fenômeno jogo ao longo dos séculos, possuindo regras definidas através de federações. Então, ó, lá no passado, todo esporte já foi jogo, só que ele se transformou ao longo dos séculos e virou esporte, possuindo regras definidas através de federações, diferente do jogo, que é possível criar e modificar as regras. E aqui temos o contexto de brincadeiras, que é o ato de brincar, se divertir, fluindo de forma espontânea. Aí, o último contexto é o de brinquedos, né? Que é o instrumento que proporciona o divertimento. E aqui eu trago uma citação de Huizinga, né, que ele diz que os jogos tradicionais, a sua origem não pode ser datada, pois estiveram presentes em diversas sociedades. Então, ó o que eu digo, porque o jogo ele surge desde o início da humanidade. Porque registros dizem que o jogo ele não pode ser datado em um ano específico. Ah, o jogo ele não surgiu em 1600. Ele surgiu desde o início da humanidade. Então, sabemos que não se tem uma data exata, por isso eu digo início da humanidade,
Porém, ele já se faz presente em diversas sociedades antigas. E o Izinga, ele diz também que o jogo é tão antigo quanto a civilização e o puro simples ato de jogar constitui uma das principais bases dessa civilização. Então, percebam que realmente o jogo é muito antigo e ele está presente desde as bases dessas antigas civilizações, tá certo, gente? E aqui, gente, eu trago outra situação que eu falei que seria muito importante para a avaliação dessa unidade, que são as classificações dos jogos. Então aqui, gente, ó, temos a primeira classificação, o jogo tradicional. Jogos pertencentes a pequenos grupos ou comunidades que são passados através das gerações, não sabendo a sua origem exata ou criadores. Então, lembra que eu falei? São jogos que são passados de gerações para gerações, mas não se sabe quem o criou ou quando criou. Jogos cooperativos são jogos cujo objetivo é que ao final não existirá um único vencedor, mas sim todos os alunos. Jogos pré-desportivos são jogos que possuem alguns movimentos básicos e algumas características das modalidades esportivas, como os deslocamentos, os lançamentos e etc. Jogos virtuais ou digitais são jogos que dão ênfase ao uso das tecnologias da informação e comunicação, então são jogos que fazem uso dos materiais eletrônicos. E jogos semi-cooperativos, que são jogos competitivos, porém existem traços de cooperação, tá certo? Gente, a nossa aula de hoje é baseado nisso, né? É baseado nos contextos e classificações dos jogos. Eu vou passar uma questão somente para vocês, que eu quero que vocês trabalhem baseado em 10 frases. Então, gente, vocês vão fazer o quê? Eu vou passar a questão e vocês vão dizer 10 frases relacionando ao que vocês aprenderam com jogos e brincadeiras. Por exemplo, a primeira frase você pode dizer: eu aprendi que os jogos e brincadeiras surgiram desde o início da humanidade. Pronto, é a primeira frase. E aí eu quero que vocês tentem citar pelo menos 10 frases desse tipo, tá certo? Para eu entender o que de fato vocês aprenderam no nosso conteúdo Jogos e Brincadeiras nessa nossa primeira unidade, tá certo? Abraço, gente. Ótimo São João. Se cuidem e fiquem com Deus, tá certo? Até a próxima.